presencial de terapia ocupacional e quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, esse convite, mesmo que seja virtual, mas a minha intenção hoje é discutir um pouco sobre os rumos em que a terapia ocupacional vem tomando, nós, enquanto profissão, o que que a gente pode pensar, o que que a gente pode esperar aí para um cenário da terapia ocupacional frente daqui a alguns anos. Mas antes da gente falar de futuro, é importante a gente olhar para a nossa trajetória enquanto terapeutas ocupacionais. Nós somos uma profissão que estamos já, né, há mais de 100 anos de história e de tentar se colocar de frente ao, não só ao mercado de trabalho, mas também como área de conhecimento. Se nós formos pegar o nosso primeiro curso, começa em 1915 com a doutora Eleanor Clark Flegel, ainda assim um curso de curta duração, tendo um olhar muito maior sobre a reabilitação, principalmente aí de sequelas de guerra e até mesmo de alguns tuberculosos. No começo do século passado, a gente já tem a compreensão do quanto a atividade ela é importante e crucial para o desenvolvimento do indivíduo e na sua construção de identidade também enquanto indivíduo. Então, a gente tem aí o Ramsay do tratamento moral, que consegue mostrar de que nós somos seres produtivos, de que a gente precisa sim fazer para nos sentir vivos, para nos reconhecer como humanos, é isso que nos define, né? Nós somos seres que fazem. E com esse olhar do tratamento moral, a gente vai ter uma evolução sobre o tratamento das doenças um pouco mais crônicas. Então, o pai da terapia ocupacional, que a gente vai chamar o Adolf Maier, ele começa a olhar sobre esse fazer humano. Antes ele era um arquiteto, mas ele começa a olhar para essa profissão depois de uma tuberculose, onde ele fica muito tempo internado, né, num hospital. Depois ele vai para casa e ele percebe o quanto essas atividades dentro do hospital foram importantes para ele, né? E ele começa a se debruçar e querer sistematizar essas atividades para poder ajudar essas pessoas, ajudar outras pessoas. E ao mesmo tempo a gente tem a doutora Eleanor Clark Flegel, que era uma enfermeira, a gente tem outras, a Tracy, a doutora Tracy, que também era enfermeira, que entendem a importância desse fazer em espaços de doença, de quanto que o fazer também ele promove saúde. Então a gente começa a olhar sobre a realização de atividades dentro de um cenário de doença, mas a construção dessas atividades como um efeito reparador de possíveis danos. E aí é onde a gente começa a olhar para o que a gente vai pensar mais para frente do que é a ocupação, né? Ocupação como uma atividade significativa dentro do nosso dia a dia. Então, tendo sobre essa perspectiva, a gente começa a olhar para a terapia ocupacional, crescendo ainda muito, muito pouquinho, né? Pensando muito mais em estratégias, em atividades direcionadas, com um intuito até um pouco mais curativo ou reparador. E além disso, nesses primeiros momentos, não só eles estão olhando para a atividade, mas também para o papel do terapeuta ocupacional. O que que se pode esperar de um terapeuta ocupacional? E os primeiros trabalhos que a gente encontra são trabalhos que indicam, sugerem, né, de que nesse papel de cuidado, a presença de mulheres, então pessoas do sexo feminino, como possíveis reabilitadoras, né, com um perfil melhor de reabilitação, que uma vez que a gente também tem um cenário cultural que mostra de estamos num momento de guerras, então os homens, né, a força maior de trabalho também precisava se dedicar para guerras, mas também de um perfil de um cuidado muito maior, onde a enfermagem entrava muito, e a enfermagem também é uma profissão que teve um olhar mais feminino sobre isso.
Então, o fato da gente ter mais terapeutas ocupacionais mulheres do que homem também vem dessa construção cultural que começa desde o começo da profissão. Então, a gente pega alguns trabalhos da doutora Eleanor Clark-Lego e ela faz algumas sugestões de como o terapeuta ocupacional deve se posicionar. Então, o tom de voz, que precisa ser um tom de voz um pouco mais doce, mais firme também, de movimentos mais delicados, de vestuário. Então, a gente já nasce com alguns paradigmas que a gente vai precisar quebrar mais para frente, mas dentro do cenário que se apresentava, a ideia de cuidado, a ideia desse olhar para esse indivíduo, isso fica muito mais atrelado ao universo feminino, ao mundo feminino. E, consequentemente, entendendo o papel da mulher também na sociedade, a gente fica sempre, na gente, terapia ocupacional, fica sempre numa posição aí de uma profissão paramédica. Então, a gente vai ter mais ou menos aí a formação dos cursos complementares em 1915, mas a grande constituição quanto curso, né, de graduação da terapia ocupacional vai acontecer nos Estados Unidos em volta de 1930 a 1940. Então, a gente tem aí mais quase 20 anos de história, de amadurecer-se enquanto profissão. E aqui no Brasil, a gente também vai beber um pouco mais da terapia ocupacional, mais ou menos na década de 1940, 1950, quando a gente tem um grande cenário, né, pós-guerra, mas também um grande surto de poliomielite e meningite, e as sequelas, né, desse surto de poliomielite e meningite, onde a gente precisa criar instituições também voltadas para a reabilitação física, aí onde a gente vê o surgimento das APAES, das sociedades pestalozzi, e essa grande demanda, né, de reabilitação física, mas psíquica também, pressiona esse movimento marcado pela ONU, né, da grande reabilitação, onde a gente tem várias profissões que começam a ser estimuladas aqui no Brasil, e a terapia ocupacional é uma delas, e em meados aí de 1959, né, nós vamos ter a oficialização da profissão, mas a gente já tinha o curso de terapia ocupacional, a implementação do curso de terapia ocupacional pelo Centro de Reabilitação do HC de São Paulo. Ainda vem, né, dentro desse produto histórico da terapia ocupacional, de entender a reabilitação muito mais de uma maneira da reabilitação física, da gente olhar mesmo mais para as questões físicas, quando a gente, mais ou menos em 1960, 69, a gente recebe também outros terapeutas ocupacionais que começam a olhar de que, olha, não dá para ser somente para reabilitação física, a gente precisa olhar esse sujeito de uma maneira um pouco mais ampla, né? E em 69, em 69 aqui no Brasil, a gente vai ter o movimento da reforma sanitária, onde a gente sai um pouco, né? A gente começa a olhar para essa questão da saúde mental também, né? E o Instituto e o curso de terapia ocupacional, ele sai do Instituto de Reabilitação e ele começa a ser ligado à Faculdade de Fisioterapia de Medicina da USP, né? Tanto a fisioterapia quanto a TO. Então, é nesse período que a terapia ocupacional começa a se expandir e começar a pensar-se enquanto profissão e mergulhar um pouco mais sobre esses conceitos do que é ocupação, do que a gente está querendo olhar, ver com essa pessoa. Né? A gente não está vendo só um membro, uma perna, um braço, a gente está querendo olhar para esse ser de uma maneira um pouco mais global. Certo? Então, a partir disso, a gente começa a pensar na regulamentação mesmo do exercício profissional, né? Então, por mais que a gente comece aí em 50, a gente vai ter em 59 a
a criação do curso. A regulamentação enquanto exercício profissional só acontece em 1975, né, onde é criado, então, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que vai se organizar enquanto instituição, mas também vai organizar as entidades regionais. Então, onde a gente começa, sim, a ter uma regulamentação, a ter códigos, a ter símbolo, a ter uma marca e ter uma identidade profissional também. E nesse movimento, né, de olhar para a terapia ocupacional enquanto profissão, a gente também começa a ter os primeiros mais cursos de terapia ocupacional. Então, a gente tem o surgimento do curso de terapia ocupacional. Já na USP já tinha, mas aí a gente vai ter no Triângulo Mineiro, a gente vai ter em Campinas, nós vamos ter um pouco mais no Nordeste, a gente vai ter o curso em São Carlos. E atualmente aí a gente está com mais ou menos em torno de 50 cursos ativos aí em instituições públicas e particulares, pensando em presenciais, e mais ou menos em torno de 15 cursos à distância. E isso tem sido um ponto de pensar, né, na formação do terapeuta ocupacional, o que a gente entende enquanto formação, que modalidade que ela é mais necessária ou menos necessária, entender de que sim, a terapia ocupacional precisa ter um olhar um pouco mais complexo. Então, o que a gente espera enquanto formação dos terapeutas ocupacionais, né? Então, adiantando um pouquinho mais, né, de 75 para 2024, de um começo de uma formação, de olhar para esse currículo da terapia ocupacional, que a gente vai ter em 75, que sai um pouco mais de um olhar biomédico, biológico, e a introdução de disciplinas da área da psicologia, da área da sociologia, da antropologia, porque nós temos também que ampliar esses nossos olhares frente a essas diversas populações. Mais ou menos, né? Depois a gente vai e volta. Mais ou menos em 1980, onde a gente vai começar os nossos terapeutas ocupacionais pensarem pós-graduações. Então, em 1980, a gente tem os primeiros mestres terapeutas ocupacionais, em meados de 1990, a gente vai ter os primeiros doutores em terapia ocupacional, e sim, em 1990, começo de 90, a gente tem uma abertura política, né? A gente tem a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde, onde todas as profissões aqui no Brasil começam a olhar para si também, mas como assistência, e assistência de saúde pública também. Então, esse período onde a terapia ocupacional começa a ampliar o seu cuidado, não só ficar restrito a uma reabilitação física, né, no centro de reabilitação ou dentro dos hospitais psiquiátricos, mas a terapia ocupacional tem a chance de ir para a rua, para pensar em contextos educacionais, para pensar na atenção básica, para pensar em geronto, enfim. Então, a gente começa a ver, e para tudo isso, né, para a gente começar a ampliar, a gente precisa começar a se definir de quem que nós somos. O que é ocupação? O que é uma atividade? Qual que é a diferença? O que nos constitui enquanto profissão? O que nos difere das outras profissões? Então, nesse cenário, a gente tem um processo de amadurecimento do que nós vamos esperar enquanto terapeutas ocupacionais. Então, talvez a conversa, né, dessa apresentação, mais ou menos em meados aí de 1990, era o que nos define enquanto profissão. E aí começa a entender de que o que nos define são as ocupações, olhar para essas ocupações. Ocupações são as atividades significativas que nós fazemos ao longo da nossa vida, né? E as diversas áreas ocupacionais que nós temos. E aí a gente começa a olhar, porque assim, a gente não é só ocupação de atividade de vida diária, ocupação de atividade de vida prática, mas a gente também é ocupação de olhar numa integralidade, certo? E nisso a gente precisa que primeiro começar a quebrar alguns estereótipos.
Então, se a gente está olhando para esse indivíduo como um todo, eu vou precisar beber de outras profissões, né? A gente precisa também quebrar alguns paradigmas. Então, quebrar o paradigma que somente mulheres podem estar nessa profissão, né? De que sim, é uma profissão que ela não precisa de um gênero. E de que a gente está olhando para esse cuidado, mas esse cuidado não está relacionado ao gênero. A gente não mais precisa ter uma norma de condutas, né, de como tem que ser o nosso tom de voz, de como tem que ser a nossa vestimenta, de como que tem que ser os nossos gestos, porque agora a gente, enquanto profissão, consegue pensar de uma coisa um pouco mais sofisticada, que aí a gente pensa que é o raciocínio clínico. Quando a gente começa a definir o que é a ocupação, os domínios da ocupação, os componentes da ocupação, a gente está querendo trazer o raciocínio clínico para essas pessoas, né? Então, o que eu, enquanto postura de profissional, o que eu tenho que fazer para garantir que isso tenha um resultado, para que aquela minha intervenção tenha um resultado? Então, começa assim a aumentar mais cursos e a gente começa também a ver terapeutas ocupacionais homens dentro desse cenário. Um dos grandes terapeutas ocupacionais que a gente fala é Rui Chamoni Jorge, né, que trouxe aí uma contribuição muito grande da terapia ocupacional, pensando na psicodinâmica. Então, aos poucos, a gente começa a quebrar alguns paradigmas de que o nome da nossa profissão não é só ligado a ocupar o tempo, a preencher um tempo de uma maneira vazia, mas sim de ressignificar. E o que a gente encontra aí, mais ou menos no final da década de 90, começo aí do novo milênio dos anos 2000, é o quanto que a profissão começa a se expandir e tomar uma forma maior para até poder ser legitimada, né? Então, onde a gente tem também experiências mais no campo social e uma discussão também desse indivíduo no campo social e a terapia ocupacional dentro desse contexto. O que a gente vai esperar enquanto terapeutas ocupacionais para menores infratores, para a população em situação de rua, para a população carcerária, e isso a gente começa a ver produções mais robustas, uma sistematização de ensino muito melhor, para a gente começar a se consolidar enquanto profissão. Essa questão da identidade profissional, os valores, as crenças, o que a gente precisa fazer, como que a gente. E aí os cursos de graduação começam a pensar o que a universidade precisa fazer para contribuir na formação dessa identidade. Então, temos aí a criação de entidades de classe, associações como a Abrato, o Reneto em relação às universidades, até posicionamentos do próprio Conselho Federal em relação à identidade da terapia ocupacional, certo? E aí a gente começa a trazer alguns cenários, né, atuais. Então, mais ou menos aí de 2010, 2015, a gente tem uma evidência maior, né, para transtornos do neurodesenvolvimento. A gente tem maiores trabalhos também de terapeutas ocupacionais e uma comprovação maior da eficácia da terapia ocupacional. E com esse boom que nós tivemos aí em 2010, 2015, das práticas de terapia ocupacional frente à população autista, e aí a abordagem e algumas abordagens de terapia ocupacional, a gente começa um cenário um pouco mais delicado, em que, ao mesmo tempo que nós somos reconhecidas enquanto profissão e a nossa importância enquanto profissão, a gente precisava suprir uma demanda de mercado. Então, a gente chega aí mais ou menos em 2010, 2015, com um cenário de que haviam poucos lugares de formação de terapeutas ocupacionais, uma escassez de terapeutas ocupacionais no Brasil inteiro. Então, eu lembro de trabalhar em 2013 no Tocantins,
e nós temos, sei lá, em torno de 15 no estado inteiro. Então a gente não conseguia suprir a demanda. E aí, assim, se a gente não supre a demanda, outras profissões podem assumir um espaço que é nosso e começa uma pressão, assim, de que precisamos abrir mais cursos, né? Precisamos defender um pouco o nosso espaço, a nossa identidade profissional. Então, além da gente precisar, e para poder defender melhor o nosso espaço, a gente precisa qualificar e legitimar esse espaço. Então, temos aí nessa última década, né, um esforço muito grande em pensar em formações de terapeutas ocupacionais, mas também pensar na produção científica dos terapeutas ocupacionais. O que que nós, terapeutas ocupacionais, estamos produzindo enquanto conhecimento, enquanto disseminação de raciocínio clínico, e a última década tem sido em relação a isso. Se vocês pegarem os trabalhos, a gente acaba tendo uma produção muito maior do que é a terapia ocupacional, e como que nós, terapeutas ocupacionais, mensuramos e fazemos as nossas intervenções. Ainda é um desafio para nós, isso não está dentro da nossa cultura, mas o que a gente vai ver nos cursos de graduação é um incentivo muito maior, sim, para pesquisa, para movimentos de pós-graduação. Então, essa crescente, né, nesse percurso de legitimação da terapia ocupacional, a gente tem aí muito mais nessa próxima década de 2010, 2010. Depois de 2010, aí para os tempos atuais, né, 2010, 2015, 2016, até 2020, antes da pandemia, a gente vai ter, então, uma ascensão, né, da terapia ocupacional, principalmente ligada ao autismo, e isso tem sido algo que, ao mesmo tempo, nos deixa muito felizes, mas também nos deixa muito preocupados, porque atualmente o senso comum entende a terapia ocupacional apenas com uma abordagem. E eu acho que isso é um ponto delicado que eu gostaria de trazer. O quanto que nós não podemos nos confundir enquanto profissão e abordagem. A abordagem é uma maneira de olhar dentro da nossa profissão, mas ela não pode ser a única. Então, a gente tem aí um olhar da integração sensorial, uma comprovação da eficácia da integração sensorial frente ao transtorno do espectro autista e quanto que isso melhora, né, nas ocupações desse indivíduo e uma sede muito grande das pessoas de querer entender melhor, mas também de trabalhar nisso. Só que, assim como essa própria abordagem diz, né, você precisa ser terapeuta ocupacional, você precisa olhar para o mais importante, que é a ocupação. Então, acredito que hoje talvez o nosso grande desafio enquanto profissão, enquanto profissionais, é a gente continuar nessa linha mesmo evolutiva que vem trazendo para vocês desde 1915, de nos definir e legitimar como profissão, que é uma profissão que se preocupa com ocupação. E que as atividades não têm um poder miraculoso nem mágico. A integração sensorial é uma das abordagens importantes. Não. Tem sua eficácia comprovada, mas a gente também tem outras abordagens. E essa abordagem não nos define enquanto profissionais. É ao contrário. É a ocupação, esse olhar sobre a ocupação que nos define enquanto profissionais. Nós não podemos ser confundidos em apenas integradores sensoriais. Até porque a integração sensorial ela vai olhar para o que esse indivíduo faz. As medidas, né, de eficácia estão sempre relacionadas à ocupação. Então, acho que hoje a gente vem num movimento de tentar defender de novo o nosso espaço. Né? Nós somos profissionais de reabilitação que estão preocupados com o fazer humano e não simplesmente com a abordagem. E que, assim como, né, os nossos antepassados
entendiam que a atividade ela podia ter um efeito benéfico, mas ela não era um efeito curador, e sim um raciocínio clínico, né? Então, de que uma abordagem ela não vai isoladamente trazer todos os benefícios. O raciocínio clínico frente a isso não é o fato de eu estar balançando uma criança numa plataforma que vai ajudá-la, né, frente a todos os desafios que ela tem. E sim o raciocínio clínico que ela tem, que o profissional tem frente ao que ele está se propondo a fazer. Então, acho que hoje o que nós mais precisamos nos preocupar é, enquanto formação, o que que nós estamos olhando. E aí eu volto, né, para um lembrete do que é o mais importante dentro da nossa formação na graduação. É poder fazer o olhar sobre as atividades, porque talvez o primeiro princípio de raciocínio clínico é entender como que nós fazemos as atividades e como que nós avaliamos e analisamos as atividades frente a todos os outros componentes, frente a componentes motores, sensoriais, emocionais, cognitivos. E isso nos traz uma profissão generalista. Então, quando a gente vai pensar em formação, né, dos alunos de terapia ocupacional, o que que a gente espera? A gente espera sim uma formação generalista. A gente espera sim que vocês, enquanto alunos, mergulhem, se debrucem sobre todos os componentes da ocupação, né? Que vocês consigam entender como que funciona nosso aparato muscular, como que nosso aparato esquelético, como que funcionam as funções cognitivas, como que funcionam as relações de sujeito frente à sociedade. Porque com isso que a gente consegue olhar se Dona Maria, que teve uma lesão de síndrome do túnel do carpo, precisa mesmo lavar a louça ou não? Como que eu vou construir, né, um plano de intervenção para Dona Maria para que ela consiga sim retomar as funções dela de cuidado da casa, de ocupação? Quais são as adaptações que eu posso fazer? Quais são os procedimentos que eu posso ter tanto dentro de sessão quanto fora de sessão para que Dona Maria consiga executar o simples lavar a louça, que é muito importante para ela? Então, isso preocupa quando a gente olha para os transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento principalmente, né? E a gente fala assim, não só a integração sensorial que tem efeito, as pessoas já entram na faculdade com uma visão pré-definida, assim, então eu vou ser terapeuta ocupacional porque eu quero trabalhar com autismo, porque eu quero trabalhar com integração sensorial. A gente estreita demais o nosso olhar e a gente esquece que nós somos uma profissão de amplos olhares. É óbvio que a gente tem tendências, né? E a gente pode até ter preferências profissionais, mas antes de tudo, nós precisamos ser terapeutas ocupacionais. E para ser terapeutas ocupacionais, a gente precisa ler, estudar sobre terapia ocupacional, entender o que é ocupação, entender o que são as atividades e principalmente os componentes. A gente precisa olhar para as diversas populações que a gente tem, as particularidades, obviamente, mas entender que a gente estava falando sobre pessoas humanas, sobre seres humanos. Então, esse é o cenário de questionamentos que a gente tem, e com essa, mas mesmo assim a gente está tendo uma pressão muito grande para que tenha mais profissionais. E o que nós temos visto é uma pressão para abertura de novos cursos. Né? Então, nós temos aí os cursos à distância, nós temos a abertura de alguns cursos, o curso presencial aqui na Uningá, ele é recente, ele também vem deste movimento. E talvez o grande desafio é como que nós vamos sistematizar esse ensino e oferecer qualidade de ensino para esses novos profissionais que estão vindo, né, que são vocês, que vocês estão aqui tentando mergulhar um pouco mais sobre essa profissão. E eu com um pouco aí, aos meus quase 15, meus 15 anos de trajetória, o que a gente tem visto, né? E me preocupa um pouco o quanto que a gente
pode cair num risco de ficar reduzido a uma abordagem, a um tipo de população. Nós lutamos demais para ficar reduzidos a isso. Não dá para a gente pensar em entrar numa graduação com um olhar específico e direto e se manter fechado, né? A gente precisa, sim, olhar esse indivíduo por inteiro. As abordagens são importantes, são interessantes, existe uma pressão econômica para isso, certo? Mas cabe a nós, enquanto profissionais, nos posicionar e exigir também a participação da terapia ocupacional em outras áreas. Nós somos importantes, sim, no autismo, com a abordagem de integração sensorial, nós temos comprovação de eficácia, mas também nós precisamos pensar e encontrar soluções de comprovar a eficácia nas outras áreas, nas áreas de queimadura, na área da intervenção com população carcerária, na área da reabilitação cognitiva, que nós somos também muito fortes, né? A terapia ocupacional na saúde mental, principalmente com a abordagem da integração da reabilitação cognitiva, tem muito para contribuir. Então, o meu convite que eu faço para todos que estão assistindo, né, é de que se debrucem sobre as diversas áreas da terapia ocupacional, se encantem por essas áreas. O nosso futuro está aí. Né? Na verdade, o nosso futuro são vocês que estão olhando, né, para essa formação, nessa graduação, que estão aqui junto com a gente, de entender que nós, enquanto profissão, já temos um espaço legitimado. Nós, enquanto profissão, já temos uma identidade. Nós trabalhamos com ocupação, nós trabalhamos com atividades significativas, a gente vai olhar para todos os componentes. Nós somos uma profissão generalista. Por mais que a gente passe ao longo da nossa vida profissional, acabando aperfeiçoando esse nosso olhar, né? Seja para disfunção física, seja para saúde mental, seja para a área social, mas a gente continua tendo um olhar generalista que é frente a esse humano, né? A esse indivíduo que está na nossa frente, que tem as suas diversas ocupações, que tem seus diversos componentes de desempenho e padrões de desempenho. Né? A gente precisa olhar para isso em termos de crença e de valores. Isso nos diz que a gente nunca vai poder parar de estudar e a gente nunca vai poder dizer que eu só vou apenas trabalhar com esse tipo de abordagem, essa determinada população, porque isso nos limita, isso nos afasta do que é o nosso cerne enquanto profissão. Demorou muito tempo para a gente ser legitimado enquanto profissão, são 100 anos, né, que a gente vem brigando para isso. Então, a esperança que eu tenho dentro da terapia ocupacional é que a gente consiga tornar essa nossa identidade um senso comum. Nós não somos uma profissão única e apenas para sequelas de guerra, ou para sequelas de poliomielite, ou para sequelas não, mas condições relacionadas a transtornos do neurodesenvolvimento. Nós somos uma profissão que vai se preocupar com o indivíduo, como esse indivíduo faz, como esse indivíduo transita pelos espaços, os valores que esse indivíduo tem, né? E como que ele transforma isso em algo produtivo e que seja interessante para si e para a sua comunidade. Para isso, eu preciso sim voltar, né? Tá sempre voltando para os domínios e práticas da terapia ocupacional. A OTA, né, a Sociedade Americana de Terapia Ocupacional, a cada 2 anos, está sempre nos lembrando sobre isso, sempre discutindo sobre o que é ocupação, o que é atividade, quais são os padrões de desempenho, para que assim a gente se fortaleça e a gente não perca o nosso rumo. Então, o que eu quero deixar de reflexão, né, é como que nós, enquanto estudantes, futuros profissionais de terapia ocupacional, podemos
olhar para a nossa profissão, né, e deixar esse nosso raciocínio mais claro para aqueles que ainda não conhecem. Porque definir terapia ocupacional não é tão simples, definir o indivíduo não é simples, quiçá definir uma profissão que tenta retomar as ações desse indivíduo. Então, de que a gente esteja muito consciente sobre a base da nossa profissão, né? Estudar mesmo, estudar muito sobre ocupação, estudar muito sobre atividade, mergulhar muito sobre os componentes da ocupação. O que são esses componentes? Aonde eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo dizer com padrões de desempenho? O que eu estou querendo dizer com hábitos? E acho que só o fato da gente estar aqui, de ter um espaço para poder trazer essas perguntas, e talvez essas perguntas não tenham uma resposta pronta, né? Mas de estar sempre se questionando, estar sempre se colocando e não nos animar nesse processo, né? Entender que sim, a gente é uma profissão abrangente, que a gente é uma profissão generalista, sim, e de que talvez a gente não vai ter uma única definição. Talvez a gente não vá conseguir, numa brincadeira de mímica, definir o que é terapia ocupacional para as outras pessoas se adivinharem, mas se definir enquanto profissão para que a gente se posicione profissionalmente, para que a gente deixe claro e bem delimitados os nossos espaços, as nossas potencialidades, e deixar claro isso para os outros profissionais e principalmente para a pessoa que está na nossa frente. É sempre esse produto final. A gente está sempre querendo olhar para o indivíduo que está na nossa frente. Quem que a gente está olhando para isso, né? É a pessoa que está com alguma dificuldade nas suas ocupações, seja ela quais forem, certo? Então, quero deixar essa reflexão, quero deixar um pedido mesmo de que vocês continuem olhando para a terapia ocupacional. Talvez um dos nossos metas para o futuro seja ainda a quebra de alguns paradigmas. Eu acho que o paradigma de uma profissão mais feminina vem sendo quebrada, mas a gente ainda tem um desafio muito grande, né, em relação a isso. Mas talvez o segundo paradigma é de quebrar de que não são as atividades que são reabilitadoras, não é só o fato da gente estar ali presente, e muito menos não são as abordagens que são curativas. É esse olhar, é o nosso raciocínio clínico enquanto profissionais frente a este indivíduo. Eu acho que a gente precisa quebrar ainda um paradigma de um mito de uma atividade terapêutica ou uma simples ação, ou um simples jogo, e nem somente também a presença do terapeuta ocupacional ali, que vai desmistificar tudo, ou só o fato da criança ou do indivíduo estar fazendo terapia ocupacional que vai resolver todos os problemas. Não. Acho que precisamos colocar nosso pé no chão, estar muito bem centradas frente à nossa postura enquanto profissionais e continuar sempre estudando, tá? Estar nessa profissão é estar no convite sempre de uma inquietação muito grande, de um estudo constante, certo? E de um prazer em estar nos processos e de conhecer, né, o indivíduo. Eu falo que essa profissão, eu sou muito grata a ela porque eu estou sempre aprendendo com o outro. Para ser terapeuta ocupacional, talvez precisa ser um sujeito curioso, precisa ser um sujeito que queira conhecer o outro. Pensando aí, talvez a gente mude os nossos paradigmas, né? A nossa postura enquanto profissional, que a gente não precisa mais falar tão macio, mas que a gente sim precisa olhar para essas pessoas, precisa ser curioso e precisa se colocar à disposição dessas pessoas. Então, nós recebemos uma boa formação em relação à análise da atividade para que a gente consiga estar disposto e consiga ajudar essas pessoas dentro do que eles acreditam que é importante, do que é valor, dentro dos seus padrões e hábitos, certo? Eu quero agradecer a todos vocês que passaram esse tempo aqui comigo, é, se inquietando também, dizer que nós temos aí 100 anos de profissão, temos 60, quase 60 anos de profissão aqui no Brasil, e que a gente precisa, sim, se sedimentar e solidificar cada vez mais.
E o único jeito que a gente vai conseguir é estudando, é produzindo, é escrevendo, é se colocando à disposição do conhecimento. Então, eu sei que isso aqui é um encontro para alunos, né? Principalmente alunos da graduação, e eu faço um convite para que vocês continuem sendo sempre alunos, que sejam sempre curiosos, que sejam sempre dispostos, né, a estudar, a sentar, a se colocar à prova, como vocês têm feito até agora. Nós não nos tornamos terapeutas ocupacionais quando a gente recebe o nosso diploma. Nós vamos tornando ao longo do dia a dia, ao longo da gente se experimentar com a prática, se experimentar com a teoria. Então, não deixem de serem alunos nunca na vida de vocês. O futuro da terapia ocupacional está conosco. E este futuro, né, eu vislumbro um bom futuro desde que a gente tem os pés no chão e um raciocínio clínico muito claro frente a nós, certo? Muito obrigada pela participação de todos vocês, eu fico muito feliz com esse convite. Sou terapeuta ocupacional há 15 anos, trabalhei nas diversas áreas, falo que sou muito feliz, porque eu consegui, dentro desses 15 anos, trabalhar nas diversas áreas, seja na saúde mental, seja na reabilitação física, seja no idoso, seja na área social. E cada lugar que eu trabalhei, cada oportunidade de conhecer essas pessoas foi me dando mais segurança e mais certeza que essa era a profissão que eu queria e de quanto que é gratificante estar junto de pessoas e poder pensar nesses componentes, de como que eu posso ser útil, certo? Então, eu convido vocês também a dividir essa paixão que eu tenho, e de que vocês mergulhem nessa profissão, sejam muito bem-vindas, continuem estudando e muito, mais uma vez, muito obrigada pelo convite.